O Itaú, depois que ele aumentou significativamente a sua base acionária, que hoje você me fala agora, uns 7 bilhões de alguma coisa, ele diminuiu, ele reduziu. A Itaúsa, a base acionária dela acho que é 8 ou 9 bilhões de ações. Então, ela precisa ter um lucro muito grande. Ela precisa ter um crescimento muito grande para poder funcionar bem. O Itaú, depois que ele... Constrangimento, hein, pessoal? Se você não entendeu a besteira que o Barsi disse nesse vídeo, fique até o final, que eu garanto que você vai compreender. Possuir ações de boas empresas é a única forma que você tem para alcançar a riqueza. Essas empresas lhe pagarão dividendos que serão soldados a lutar pela multiplicação do seu patrimônio. Bom, não é segredo pra ninguém que o Barsi é uma pessoa que publicamente critica empresas que possuem muitas ações a mercado, ou seja, empresas que possuem uma grande base acionária. Tá? Ele, inclusive, já foi um grande investidor de Itaúsa, e, salvo engano, ele deixou de ser um investidor de Itaúsa já há algum tempinho, em razão dessa crítica que o Barsi faz publicamente a essas empresas que têm como costume a prática de fazer bonificações de ações, de emitir novas ações a mercados. Inclusive, ele critica muito também o próprio Itaú, o Banco Bradesco, né? Ficou muito essas críticas dele com relação ao Banco Bradesco ficaram muito famosas, porque ele sempre critica esse mesmo ponto, de que são empresas que possuem uma grande base acionária, que possuem muitas ações, e que vocês viram nesse vídeo, inclusive, que ele fala que isso é um motivo que essas empresas remuneram mal. Aqui eu até trouxe um quadrinho de um podcast que o Barsi participou, e ele fala expressamente nesse quadrinho, é lógico que eu separei o vídeo, né, e ele fala expressamente que tem uma coisa muito importante que o investidor tem que analisar, que é a base acionária. E ele fala que hoje a base acionária da Itaúsa é de 8 bilhões de ações. Na verdade, esse vídeo acho que tá até um pouco desatualizado, tá? Ele deve ser um pouco antigo. Ele fala em 8 bilhões, salvo engano, hoje a Itaúsa, na verdade, tem próximo de 10 bilhões de ações. Tá? Então já tá mais do que 20% acima do que a época de quando o Barsi fez essa crítica. Ou seja, hoje ele estaria maluco da vida vendo esses 10 bilhões de ações. Então, pessoal, nós vamos ver que tecnicamente essa crítica que o Barsi faz, ela não faz nenhum sentido. Tá? E eu vou trazer aqui elementos técnicos, fundamentos técnicos e matemáticos, que vocês vão entender por que não faz o menor sentido isso. E assim, pessoal, eu não tenho absolutamente nada contra o Barsi, pelo contrário, eu sou um admirador do Barsi. Eu acho que o mundo dos investimentos deve muito ao Barsi, porque ele foi um dos principais responsáveis pela popularização dos investimentos em ações aqui no Brasil, desde antes da pandemia, de 2019, 2020, ele já vinha falando sobre investimento em ações no Brasil, e assim, ele foi responsável pela popularização. No entanto, nós temos que entender que há certas coisas que ele fala que tecnicamente estão incorretas, sabe? Nós não temos que tomar tudo que ele diz como verdade, pelo simples fato dele ser uma pessoa bem-sucedida, ele fez bilhões com o mercado de ações, né? No entanto, tem coisas que ele fala que assim, nós temos que questionar, nós temos que mostrar o porquê ele está errado. E sim, ele está errado com relação à base acionária, e eu vou provar isso para vocês hoje. Esse vídeo vai ser o único vídeo que você precisa assistir sobre base acionária e sobre bonificações de ações. Eu garanto isso para você. Então vamos lá. Da mesma forma que o Barsi, o próprio pessoal da AGF participa de muitos vídeos que Ações Garantem Futuro, né, que tem a própria filha do Barsi como uma acionista, e eles são discípulos do Barsi, eles levam essa ideia do Barsi para frente, e o próprio AGF hoje faz, os cabeças do AGF, né, fazem participações em alguns podcasts, fazem vídeos, onde eles continuam propagando essa ideia do Barsi, de questões relacionadas à base acionária, quantidade de ações, como se isso, de alguma forma, interferisse na análise que o investidor deve fazer sobre as empresas. Sabe, tem até um vídeo aqui que eu trouxe, que eles colocam o limite máximo da base acionária, qual que é o limite, até onde vale a pena o investidor investir em uma ação, dependendo do limite de base acionária, como se isso sequer fosse, assim, um passo da análise do investidor. Gente, pelo amor de Deus, o investidor sequer tem que analisar quantas ações aquela empresa possui no mercado, isso não faz o menor sentido. A maioria dos índices, a maioria dos indicadores que nós usamos para avaliar empresas são indicadores que são medidos em porcentagem, ou seja, pouco importa se a empresa possui uma ou 10 bilhões de ações, quando nós estamos falando de análise de porcentagem, ou então, além disso, quando nós estamos falando de análises por ação, ou per share, né, que são aqueles, por exemplo, EPS, que é o que o mercado americano utiliza muito para avaliar empresas, que é earnings per share, e no Brasil que seria lucro por ação, que são as duas métricas, algumas das duas métricas mais importantes que os investidores devem utilizar, né? Nós vemos que essas métricas, elas já estão divididas em por ação e per share, ou seja, o que esses indicadores nos mostram é a fatia que o investidor iria comprar, ou seja, a ação já está individualizado. Pouco importa se existem uma ação ou 10 bilhões de ação. Quando nós analisamos individualmente, indicadores individuais ou em porcentagem, que são talvez 90% dos indicadores importantes para o investidor se analisar, pouco importa a quantidade de ação que existe a mercado, tá? Porque nós já estamos fazendo uma análise individual. Mas não é esse o principal motivo, tá? Pelo qual vocês não devem acreditar nessa história de base acionária muito grande, de volume de ações. Bom, aqui tem as chamadas, né? O Itaú agora recentemente anunciou uma grande bonificação na casa aqui de 10%, que vai ser realizada em março de 2025. E aqui ele diz que o Itaú vai aumentar o capital social em 33 bilhões, ou seja, 1 bilhão de novas ações vão ser emitidas, tá? Então, imagina, o Barsi lendo isso deve ficar maluco da vida. Como assim o Itaú vai emitir mais 1 bilhão de ações? Vai aumentar o capital social em 33 bilhões? Ou seja, o Barsi lendo essa notícia, ele com certeza iria falar, não, isso é um absurdo, você vai aumentar a base acionária em 1 bilhão de ações. Mas será que isso é ruim? Será que isso é negativo para a empresa? Nós vamos ver que não, nós vamos ver que na verdade é positivo, tá? E o Barsi parece desconhecer algumas questões. Aqui nós temos o fato relevante da Itaúsa de novembro de 2024, que foi a última bonificação que a Itaúsa fez.
Vocês devem se lembrar que em novembro de 2024 ela fez uma bonificação na ordem de 5%, né? 5 novas ações para cada 100 ações que o investidor possuía. Portanto, houve uma bonificação mediante a emissão. Aqui, vamos ver quantas ações foram emitidas. 500 milhões de novas ações. Então, muita coisa realmente é um aumento de base acionária, mas isso não necessariamente é ruim. Então, vamos aos fundamentos. Bom, aqui nós temos um cenário hipotético, pessoal, que esse cenário hipotético ele está relacionado a preço e patrimônio do investidor. Ou seja, esse primeiro cenário que nós vamos traçar é a forma como as bonificações de ações afetam no bolso do investidor. Ou seja, nós não estamos falando de questões intrínsecas da empresa, nós estamos falando puramente do investidor. Então, nesse cenário, o investidor foi lá e comprou 200 ações. O preço de cada ação que ele comprou foi de R$1. Portanto, esse investidor investiu R$200 nessa empresa. Essa empresa, ela possuía um total de 1.000 ações. Ou seja, o investidor comprou 20% de todas as ações que essa empresa possuía no mercado. Certo? Porque ela possuía 1.000 ações e o investidor comprou 200. Portanto, ele comprou 20%. Os outros 80% das ações da empresa estavam ao mercado. Outros investidores que possuíam essas 800 ações. Ok. Essa empresa, ela resolveu fazer uma bonificação. Essa bonificação, ela foi feita na ordem de 10%. Portanto, a empresa que antes tinha 1.000 ações, agora tem 1.100 ações. Certo? Portanto, houve um aumento da base acionária desta empresa em 10%. Pessoal, prestem muita atenção nos detalhes. Tá? Essa explicação aqui é o que vai definir se vocês vão entender o resto da explicação ou não. Portanto, prestem muita atenção. Houve bonificação de 10%, as 1.000 ações se tornaram 1.100. As 200 ações que o investidor tinha adquirido se tornaram 220 ações, já que ele ganhou 10% a mais. No entanto, essas 220 ações do investidor continuam sendo os mesmos 20% da empresa. Porque agora ele tem 220 de 1.100, que ainda é 20%. As outras 800 ações dos outros investidores se tornaram 880, que permanecem sendo os mesmos 80%. No entanto, vocês devem lembrar que quando uma bonificação é feita, no dia seguinte à bonificação, ou seja, no data X, o preço de tela desta ação, ele é descontado, ou seja, ele sofre um desconto na mesma proporção que foi feita a bonificação. Portanto, aqui o preço de tela sofre um desconto de 10%. De forma que no dia seguinte, o preço da ação, que era R$1, vai abrir a 91 centavos. Que foi descontado 10 centavos, foi descontado 10% da bonificação. Se nós pegarmos as 220 novas ações que agora possui esse investidor e multiplicarmos por 91 centavos, vai dar o mesmo valor de R$200. Ou seja, se nós pegássemos o cenário anterior, no bolso do investidor, lembrem-se, nós estamos analisando o bolso do investidor, dinheiro investido. Dinheiro, nós estamos falando de dinheiro, por enquanto. O investidor tinha R$200 em ações, porque ele tinha 200 ações de R$1. Depois da bonificação, ele continua tendo os mesmos R$200, porque agora ele tem 220 ações que valem 90 centavos. Ok? Se nós multiplicarmos as 1.100 ações totais que essa empresa possui por 90 centavos, nós vamos chegar no mesmo valor de empresa que existia antes. Portanto, aqui nós já percebemos, pessoal, que se nós fôssemos analisar apenas preço, já não faria nenhum sentido a alegação do Barsi de que a bonificação é ruim, porque não mudou nada. Não mudou absolutamente nada no capital investido do investidor. Você aumentou o número de ações, mas o preço da ação caiu. Portanto, ainda que ele falasse, não, com R$100 eu comprava mais ações antes. Mentira, você compraria mais ações depois que valem menos, que proporcionalmente é a mesma coisa. Ainda que ele falasse, bom, o dividendo total, depois da bonificação fica menor, isso é um fato, porque existem mais ações a mercado. No entanto, a ação fica mais barata. Portanto, se você fosse comprar R$100 em ações desta empresa antes da bonificação, e se você fosse comprar R$100 em ação da mesma empresa depois da bonificação, você receberia o mesmo dividend yield. Por quê? Os R$100 antes compraria menos ações. Só que depois da bonificação, esse investidor conseguiria comprar mais ações com o mesmo valor, mas o dividendo por ação seria menor. Ou seja, proporcionalmente é tudo a mesma coisa. Não muda absolutamente nada para o investidor. Se ele vai comprar 10 ações ou se ele vai comprar 5 ações. O dividendo, ele vai ser dividido pelo número de ações a mercado existentes, ok, mas o valor da ação diminuiu. Portanto, ele consegue comprar mais ações. Vocês conseguem compreender esse raciocínio? Se for necessário, vão voltando o vídeo e pausando, porque é muito importante compreender o raciocínio até aqui. E entender que quando nós estamos falando de preço, dinheiro, não muda nada a bonificação de ação, tá? Pro investidor. Bom, mas se o Barsi fala que é ruim, você me fala que é bom, mas até agora você me mostrou que não muda nada, quem está falando verdade? Pois é, aqui é que vem o detalhe. A chave da questão, que vai definir se vocês vão entender bonificação de uma vez por todas ou não. Nós estávamos analisando preço, dinheiro, bolso do acionista. Agora nós vamos analisar uma outra questão, um outro critério, que é o que faz a bonificação de ações ser tão bom para o investidor. Agora nós vamos falar de patrimônio. Lembrem-se que sempre que você compra uma ação,
você está comprando uma pequena fração de uma empresa. Essa empresa existe, ela é real, ela vende produtos, ela presta serviços, é uma empresa que existe no mundo real. Quando você compra uma ação, você está comprando uma pequena fatia dessa empresa. Tudo que acontece com essa empresa, você é dono de uma pequena fração. É isso que é ação. Você adquiriu uma pequena fração dessa empresa. Pois bem, guardem isso. Quando a empresa faz uma bonificação, ela tem que emitir novas ações. Porque lembrem, a empresa antes tinha 1.000 ações, ela fez uma bonificação de 10%, agora ela tem 1.100 ações. Essas 100 ações a mais, a empresa precisa emitir. Ela não sai do nada. Essas ações elas não saem do nada. A empresa emite essas novas ações. Acontece que para a empresa emitir novas ações, ela deve colocar dinheiro que vai representar essas novas ações. Esse dinheiro que ela coloca nessas novas ações chama de custo de ação. Se nós voltarmos aqui no fato relevante da Itaúsa de quando ela anunciou a bonificação de ações, está aqui, ó, no final, no último parágrafo. O custo atribuído às ações bonificadas é de R$ 13,55. Portanto, está aqui a informação que vocês precisam saber, que ninguém lê, porque isso aqui é praticamente nota de rodapé. E que o Barsi parece que não conhece isso daqui, porque ele se conhecesse, ele não falaria essas besteiras. Então vamos voltar lá, não esquecer desse valor, R$ 13,55. Nesse caso, vamos pegar o exemplo da Itaúsa, ela teria emitido cada ação por R$ 13,55. Ok. Acontece que vocês devem saber que nessa época aqui, se vocês puxarem pelo histórico, aí eu tenho provavelmente aqui de lembrança, que o preço da Itaúsa, nessa época, estava próximo de R$ 9,50. Ou seja, se nós arredondarmos aqui para 10, a Itaúsa emitiu novas ações, 100 ações são no nosso exemplo aqui, tá? No caso da Itaúsa foram alguns milhões. Ela emitiu essas 100 ações a um custo cerca de 30% acima do que o preço de tela. Por que ela faz isso? Porque, na verdade, o maior benefício de se fazer bonificação de ações é causar um aumento do patrimônio da empresa. Portanto, agora nós estamos analisando valor intrínseco da empresa, patrimônio empresarial. Lembrem-se, Buffett dizia, preço é o que você paga, valor é o que você recebe. Portanto, o acionista ele detém uma pequena fatia do valor daquela empresa. Nós não estamos analisando mais preço, nós estamos analisando valor. Neste caso, a empresa, quando fez a bonificação, ela emitiu ações por um preço acima do que o preço de mercado e causou um aumento do seu patrimônio. Então vamos manter o mesmo exemplo. Antes ela tinha 1.000 ações, agora ela tem 1.100 ações depois da bonificação. Acontece que ela emitiu 100 novas ações a um valor patrimonial acima do que o de mercado. Ela causou um aumento patrimonial de R$300, ou seja, de 30%. Que está aqui embaixo. O valor patrimonial antes era 1.000, se tornou 1.300. Por que isso acontece? Porque eu acabei de explicar para vocês. Porque essas ações são emitidas por um custo acima do que o de mercado. Portanto, enquanto o número de ações aumentou apenas 10%, o valor patrimonial aumentou 30%. De forma que antes o patrimônio da empresa era R$1.000, agora o patrimônio da empresa depois da bonificação é R$1.300. Ou seja, a empresa gerou novas ações, emitiu novas ações a um preço maior do que o preço de tela e deu essas ações para você, acionista, de graça. Não mudou nada no seu bolso. No entanto, o patrimônio da empresa aumentou proporcionalmente mais do que o número de ações. De forma que, se nós formos analisar aqui embaixo essas informações do rodapé, que são importantíssimas, o preço da ação caiu de 1 para 91 centavos, no entanto o total continuou sendo o mesmo. Agora o valor patrimonial da ação, o valor de patrimônio por ação, que era R$1, ao invés de cair, aumentou para R$1,18. Ou seja, antes, quando você comprava uma ação com R$1, você estava comprando R$1 do patrimônio desta empresa. Depois da bonificação, quando você compra uma ação por 91 centavos, você está comprando R$1,18 desta empresa. Ou seja, antes, as 200 ações que o investidor tinha comprado tinham um valor proporcional de patrimônio de R$200. Depois da bonificação de 10%, o valor patrimonial das mesmas 200 ações do investidor agora é 260. Por quê? As 200 se tornaram 220 por conta da bonificação e também porque o valor patrimonial de cada ação aumentou na casa de 30%. Porque a empresa aumentou seu patrimônio em 30%, mais do que o volume de novas ações. Portanto, vocês têm que saber que a sua participação no patrimônio da empresa aumentou. O patrimônio por ação também aumentou. Apesar de, em preço, a sua ação ter o mesmo preço, ela significa um patrimônio maior. Ou seja, apesar de ainda não ter refletido no preço, a ação da empresa ficou mais barata para você. Porque você havia comprado por uma proporção do patrimônio, agora você comprou uma proporção maior pelo mesmo preço. Vocês conseguem compreender isso? Bom, mas isso que você está me falando, é só isso que é o que beneficia a empresa e o investidor? Não. Existe ainda um outro fundamento que é ainda mais importante do que esse. Mas antes da gente passar para esse próximo fundamento, vamos conferir se essa minha teoria está correta. Vamos lá analisar os dados da Itaúsa. O histórico da evolução do patrimônio da Itaúsa. Em 2009,
a Itaúsa possuía um patrimônio de aproximadamente 20 bilhões. Esse era o patrimônio da empresa. Ou seja, o acionista, quando comprava uma ação, estava comprando uma ação de uma empresa que tinha 20 bilhões de patrimônio. O que aconteceu ao longo do tempo? Agora, no ano de 2024, o patrimônio da mesma empresa, ou seja, 15 anos depois, é de quase 100 bilhões. Ou seja, o patrimônio da empresa multiplicou por 5 vezes. Justamente por quê? Porque a Itaúsa é uma empresa que faz reiteradamente bonificação de ação. Ou seja, ela coloca em prática essa explicação que eu dei para vocês, que a bonificação de ações aumenta o patrimônio da empresa. E aqui está a comprovação. Vocês podem fazer esses cálculos, podem pegar outras empresas e podem checar quando, aliás, melhor ainda, o Itaú não acabou de anunciar essa bonificação que vai acontecer em março? Está aqui, ó, escrito no primeiro parágrafo. O Itaú vai aumentar o seu capital em 33 bilhões. Portanto, se vocês abrirem esse mesmo gráfico que eu abri da Itaúsa, abrirem para o Itaú, Itube 3 ou Itube 4, vocês vão poder ver em tempo real acontecendo esse salto. O Itaú aumentando o seu patrimônio, pelo simples fato de fazer a bonificação de ações. Ou seja, o Barsi mentiu para você. Quando ele disse que bonificação era ruim, está aqui a comprovação real que bonificação aumenta. Bonificação tem a capacidade de aumentar o patrimônio de uma empresa de 20 bilhões para 100 bilhões. Ou seja, pelo simples fato de utilizar bonificações de ações, que o Barsi fala que é ruim, a empresa quintuplicou o seu patrimônio. Ah, mas eu gosto de ver dinheiro no meu bolso, eu não gosto de ver o aumento do patrimônio da empresa. Pois é, vamos chegar lá. Como? Analisando os benefícios do aumento do patrimônio das bonificações. Bom, se as bonificações causam um aumento de patrimônio, portanto, vamos analisar quais são os benefícios do aumento de patrimônio. Primeiro benefício, que talvez seja o mais importante de todos, e ninguém domina isso. Eu aposto que se você perguntar isso daqui para um investidor ou para um influenciador, ele não vai saber te responder. Porque isso daqui é uma questão técnica. E eu, como advogado tributarista, mexo com isso todos os dias da minha vida. E por isso que eu sei disso, e eu posso afirmar para vocês que o Barsi está errado. Vamos lá. Lei do IRPJ, Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica. O artigo 9º da lei do IRPJ diz que a pessoa jurídica que está submetida à apuração do lucro real, vejam que todas as empresas que possuem capital aberto estão submetidas ao regime de apuração de lucro real porque é um requisito. Ou seja, essas empresas poderão deduzir do seu lucro real, aí o artigo continua, os juros pagos a acionistas e sócios. Vocês sabem o que esse artigo está falando? Sobre o famoso JCP, juros sobre capital próprio. O que esse artigo fala é que quando a empresa paga juros aos seus acionistas por JCP, ela pode pegar este valor e deduzir do seu lucro. Quando nós temos uma empresa que possui lucro, ofere lucro, ela deve pagar 2 tributos. IRPJ, Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica, e Contribuição sobre o Lucro Líquido, CSLL. Esses 2 tributos somados possuem uma alíquota de 34%. Enquanto o JCP possui uma alíquota de 15%. Ou seja, o que esse artigo 9º diz pra gente? Que quando a empresa paga JCP, ela pode trocar um imposto de 34% por um imposto de 15%. Ou seja, a empresa está pagando um imposto que significa menos do que a metade do que aquele que ela deveria pagar. É por isso que as empresas pagam JCP. Quando a empresa paga JCP, você deve achar ruim porque desconta 15%. Na verdade, a empresa que faz isso, ela está tomando uma medida favorável para você, acionista. Porque se você não pagasse 15%, ela teria que pagar 34% antes de fazer o pagamento. Portanto, o desconto que aconteceria seria muito maior. Portanto, as empresas que pagam JCP, apesar de você achar que é ruim porque tem imposto, são empresas que gostam do acionista. Porque ela está trocando um imposto de 34% por um de 15%. Aqui é que está o X da questão. O JCP não pode ser utilizado pela empresa de forma ilimitada. O mesmo artigo 9º diz que o JCP, eles são calculados sobre o quê? Aqui na última linha? O patrimônio líquido. E do que nós estávamos falando até agora? Aumento de patrimônio líquido. Ou seja, a bonificação de ação aumenta o patrimônio líquido. Como consequência, se o patrimônio líquido é o limite que a empresa pode utilizar de juros sobre capital próprio, quando a empresa faz bonificação de ação e aumenta o seu capital, ela pode aumentar a quantidade de juros sobre o capital próprio que ela utiliza. Ou seja, pessoal, isso aqui é quase tomar a pílula vermelha da Matrix. Quando você toma, quando você vê, você não consegue mais desver. Quando você entende a jogada tributária que a empresa está fazendo, você na hora percebe o tamanho da besteira que o Barsi fala. Olha só a jogada da empresa.
ela está fazendo bonificação, que no bolso do acionista não muda nada, só que ela está aumentando o patrimônio, como consequência, ela aumenta a quantidade de JCP que ela pode dar, trocando mais, cada vez mais, um imposto de 34% por um de 15%. Ou seja, a empresa está ficando mais eficiente. Porque ela está diminuindo a sua carga tributária. Vocês imaginem, eu vou voltar aqui no gráfico do patrimônio da Itaúsa. Vocês imaginem a quantidade de JCP que a Itaúsa podia dar em 2009 com um patrimônio de 20 bi. Agora vocês imaginem a quantidade de JCP que a Itaúsa pode dar em 2024 com um patrimônio 5 vezes maior de 100 bi. Vocês imaginem que a empresa multiplicou por 5 vezes a quantidade de JCP que ela pode dar, em que ela troca um imposto de 34% por um imposto de 15%. Se ela trocasse todo o JCP de 2024 para o JCP de 2009 e jogasse a diferença de 15% para 34% sobre isso, daria valores bilionários. Eu garanto para vocês. Eu trabalho com isso. E vocês não precisam tomar a minha palavra como verdade. Abram os dados, abram cada uma dessas bonificações, os fatos relevantes e comprovem por si mesmo. O patrimônio da empresa aumentando gradativamente conforme ela faz bonificação de ações. Querem outra comprovação? Lembrem que eu tinha falado daquelas métricas que finalizam em PA, ou seja, por ação, ou per share, PS em inglês? Nós temos aqui o VPA. O que é VPA? Que ninguém analisa isso. Não sei como, é um absurdo, mas enfim. Valor patrimonial por ação. Observem o que aconteceu com o valor patrimonial por ação da Itaúsa desde 2009. Apenas aumentou. O acionista que tinha uma ação lá em 2010, aqui onde está 2011, o valor patrimonial desta ação era 6,7. O valor patrimonial em 2024 dessa mesma ação não mudou nada, apenas por meio de bonificação, agora significa 7,97. Ou seja, esse acionista ganhou R$ 1,30 de patrimônio de graça, apenas por se manter investido nessa empresa. Que o Barsi fala que é ruim, porque faz muita bonificação e porque aumentou o seu número de ações. Só que como nós acabamos de ver, o aumento de ações não significa nada, já que o seu preço diminuiu. Você compra a mesma quantidade de dividendo da empresa. Aliás, você compra mais patrimônio com o mesmo dinheiro. Como que isso pode ser ruim, gente? Pelo amor de Deus. Bom, aqui está a fórmula do VPA, que é o patrimônio dividido pelo número de ações, ou seja, comprovando que aumentar o número de ações não é suficiente para fazer o valor patrimonial cair. Pelo contrário, aumentar o número de ações faz o valor patrimonial subir, gente. Ele não cai. Se o que o Barsi fala fosse verdade, esse gráfico deveria ser para baixo. Na verdade, o gráfico é para cima. Analise quantas empresas você quiser. Vai estar sempre assim. Outro benefício. Quando você causa um aumento do patrimônio da empresa, você está, como consequência, diminuindo o preço sobre o valor patrimonial. Porque o preço de tela, lembrem-se que nós falamos que o dinheiro do acionista permanece o mesmo? No entanto, o patrimônio aumentou, levando isso a uma correlação para baixo. Ou seja, a empresa, que antes tinha um preço sobre o valor patrimonial de 1,68, o Itaúsa, agora, pelo simples fato dela fazer bonificação de ações, ela aumentou o seu patrimônio, como consequência, ela diminuiu o seu preço sobre o valor patrimonial. Ou seja, mesmo sem mexer nisso aqui, mesmo sem mexer em preço, a empresa ficou mais barata para você, porque você está comprando mais patrimônio da empresa com o mesmo dinheiro. Observem, se vocês forem observadores, vocês vão ver que este gráfico ele é inversamente proporcional ao patrimônio da empresa. Por quê? O patrimônio sobe e o preço que você paga pelo mesmo patrimônio cai. Como que isso pode ser ruim para o investidor, gente? É uma questão de lógica. É pensamento lógico isso, lógico dedutivo. E aqui nós vamos ver se é verdade que o Barsi fala que a empresa passou a remunerar pior depois que fez bonificação. Gente, a Itaúsa fez bonificação anualmente. Olhem o que aconteceu com o dividendo por ação. Mais uma vez, nós estamos analisando por ação. Analisar lucro geral da empresa. O Itaú lucrou 40 bi. Pouco importa. Você tem que analisar por ação. PA, PS, per share. Por isso que os Estados Unidos, o mercado americano usa métricas per share. Nós temos que aprender a utilizar métricas por ação. Dividendo por ação. Olhem o que aconteceu com o dividendo por ação da Itaúsa. Aproximadamente 10 centavos por ação era o que o acionista recebia no ano de 2007 da Itaúsa. Quanto que foi o dividendo por ação do acionista da Itaúsa no ano de 2024? 60 centavos. Ou seja, é um dividendo crescente por ação. Eu vou ficar batendo nessa tecla até vocês entenderem. O dividendo por ação aumentou. É o contrário do que o Barsi fala. Ele fala que a remuneração ficou pior. Está aqui. Vocês estão vendo na frente de vocês que a remuneração por ação ficou maior. Multiplicou por 6 vezes. Uma empresa que pagava 10 centavos de dividendos por ação, depois de fazer 20 anos de bonificação de ação, agora paga 60 centavos por ação. É uma multiplicação de 6 vezes na remuneração ao acionista. Eu vou voltar no primeiro quadrinho para vocês verem. Mais uma vez o Barsi falando. A base acionária de 8 bilhões agora está em 10. E o que aconteceu com os dividendos? Apenas crescentes. Lucro por ação. Vamos mais uma vez analisar uma métrica por ação. O que aconteceu com o lucro por ação da Itaúsa? Apenas cresceu. O que aconteceu com a remuneração total ao acionista, que é medida aqui no TeamViewer, no Preview? Ao longo de quase 20 anos,
ou seja, os mesmos 20 anos que a Itaúsa faz bonificação de ação, ela remunerou o acionista em quase 1.300%, contra 200% do Ibov. É mais do que 6 vezes o que o Ibov remunerou. 1.300% significa que ela multiplicou o capital do acionista por 13 vezes. Mas o Barsi está preocupado com as bonificações de ações. O Barsi está preocupado com quantas ações existem no mercado. Eles estão preocupados em avaliar se a empresa tem um limite de ações para o investidor investir. Enquanto isso, quem comprou as ações da Itaúsa obteve um retorno de 1.300%. Em 10 anos, um retorno de 300%. Ou seja, cerca de 32% ao ano foi a remuneração ao acionista da Itaúsa. Voltem no começo desse vídeo e assistam mais uma vez o Barsi falando que a empresa que faz muita bonificação é uma empresa que remunera mal o acionista. Está aqui a remuneração mal ao acionista do Itaúsa, que o Barsi tanto critica. 32% ao ano. Tá bom? Ou quer mais? Eu aposto que agora, vocês assistindo aquele vídeo do começo, vocês vão sentir vergonha alheia e vocês vão ver o tamanho da besteira que o Barsi falou. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu feedback. Se você sabia desses benefícios que tinha de aumentar o patrimônio da empresa, você sabia como que era o JCP das empresas, deixe aqui no comentário e deixem sugestões para os próximos vídeos. E até a próxima. E não esqueça, uma vez formado o seu exército de dividendos, será questão de tempo até que os juros compostos lhe tragam a riqueza.